Amém. Como é bom declarar nossa confiança nesse Deus e dizer para Ele: Senhor, eu confio em Ti. Ainda mais no tempo que a gente está vivendo, a gente dizer e reafirmar essa nossa fé, quanto isso é importante. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. Eu vou ler e os irmãos acompanhem a leitura, mesmo você estando em casa. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Até aqui. Senhor Deus, que esta palavra lida, abençoada, sirva de edificação, de transformação, de mudança na nossa vida pessoal, a começar de mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de falar com os irmãos e irmãs nesta noite sobre recomeço. E eu escolhi esse texto. Esse texto, para mim, ele fala de recomeço. E quando a gente pergunta o que é recomeço, dentre algumas definições de recomeço, uma das definições, ela diz que recomeço é você começar de novo. Eu concordo que recomeço é você começar de novo. Mas dentro do enfoque da mensagem e do texto que nós lemos, eu queria propor uma definição um pouco mais profunda, que vai além apenas de começar de novo, mas eu diria que recomeço é você começar de maneira diferente, ou recomeçar de maneira diferente. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe o quanto é um desafio o recomeço. Como é desafiante o recomeço. Ainda mais refletindo a respeito da vida pessoal, da onde que se parou para um recomeço. Algumas pessoas elas usam uma expressão chamada fundo do poço. Como recomeçar estando no fundo do poço? É possível esse recomeço? E a Bíblia ela sempre aponta para a gente vários personagens bíblicos que tiveram que recomeçar. Quando a gente olha para a história do povo de Israel, a gente percebe que o povo de Israel ele teve que viver um recomeço na sua história. Aliás, alguns recomeços na sua história. E quantos recomeços eles tiveram que vivenciar e provar na vida deles e experimentar. Um dos momentos importantes da vida do povo de Israel, quando eles foram exilados para a Babilônia, a cidade ela foi totalmente destruída, os muros derrubados, os portões queimados, todo o portão queimado, tudo que havia dentro do templo havia sido roubado e saqueado pelos babilônios. E aí, depois dos 70 anos, há um recomeço. E Deus levanta alguns homens para liderar este recomeço. Dentre alguns homens, Esdras, um escriba, um pastor de coração, ele retorna para este recomeço, e logo depois Neemias
ele se sente chamado por Deus diante das notícias que ele ouve do seu povo, e ele então volta para Jerusalém para poder liderar politicamente este recomeço. E quantos desafios que a gente lê o livro de Neemias, também o livro de Esdras, a gente percebe quantas experiências que eles provaram dentro desse tema do recomeço. E, de fato, é um grande desafio. É um grande desafio. Esse texto aqui, ele fala de dois homens, dois malfeitores, homens que cometeram crimes, homens que foram julgados pelos seus atos, como diz as Escrituras, homens que foram condenados pela justiça, e a condenação deles foi a pena de morte. É interessante que coincidiu no dia e na hora marcada no mesmo momento da morte de Jesus Cristo. Para estes dois homens não havia mais apelação. E aí você pode dizer, mas pastor, por que falar de recomeço? Por que falar de recomeço para dois homens que estavam vivendo o fim da sua vida? Ali, a história narrada da vida destes homens foi aí os últimos minutos da sua vida. Que recomeço estes homens tiveram a possibilidade de ter. Não havia mais apelação, não havia mais recurso, tão somente a execução. Homens que não tinham o que esperar, homens que não tinham a quem esperar, ou de quem esperar socorro. E eles tentaram. Um dos homens chegou para Jesus Cristo e disse para ele, olha, se você é de fato filho de Deus, tira a gente dessa. E tira também, sai você e tira a gente, livra a gente dessa. Mas quando a gente fala de esperança diante deste recomeço, estes homens, e principalmente um deles, apesar de não haver mais apelação, apesar de não haver mais recurso, apesar de estar sendo já executada a sua morte, estava em execução, este homem, ele prova um recomeço quando ele encontra com Jesus Cristo. Quando ele percebe que junto dele estava sendo crucificado o Filho de Deus. Então ele adverte o seu companheiro, reconhece quem é Jesus Cristo, e começa ali um diálogo com Jesus Cristo. E nesse diálogo com Jesus Cristo, ele diz apenas, olha, lembra-te de mim. Foi a única palavra dele. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Às vezes você pode pensar, mas são poucas palavras. Aquele não fez uma confissão, ele não trouxe para Jesus Cristo uma palavra de arrependimento, uma palavra que ele pudesse expressar a sua mudança de vida, e não tinha tempo. E para Jesus não precisava usar palavras, porque Jesus é aquele que vê o coração. E Jesus ouviu tudo aquilo que estava no coração daquele homem. E somente Jesus ouviu. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que recomeço para este homem. E diante desse texto nós aprendemos algumas lições para a nossa vida, para vivermos este recomeço. E a primeira lição que eu aprendo e quero compartilhar com os irmãos e irmãs é que para o recomeço ele é possível para todos. Versículo 39 que nós lemos, ele vai dizer, porém o outro respondeu dizendo, irmãos, coloque-se no lugar de Jesus Cristo, sendo crucificado na cruz, sentindo a agonia que tinha perdido o pai,
sentindo a agonia de levar sobre ele todos os nossos pecados, não apenas o sofrimento físico, mas o sofrimento espiritual. E esse foi o maior sofrimento que Cristo teve na cruz, de levar sobre ele todos os nossos pecados, sendo humilhado, blasfemado por todos, perto da sua morte. Deixa eu perguntar uma coisa a você, você ia querer conversar com alguém? Talvez Jesus dissesse para ele: rapaz, para de perturbar. Antes tivesse me procurado quando eu estava fora da cruz. Mas a gente aprende que o recomeço ele é possível para todos. E quando a gente fala que este recomeço ele é possível para todos, meus queridos irmãos, é porque este recomeço dado pelo próprio Senhor Deus a cada um de nós é um recomeço diferente do que um recomeço comum da vida secular. A vida secular ela fala para a gente que a gente tem que pensar positivo. Sabe, volta, pensa positivamente, pensa que vai dar certo, pensa que vai dar certo. Mas não é um pensamento positivo. Aqui é muito mais do que uma ação humana. Quando a gente fala deste recomeço que é possível para todos, é porque este recomeço é possível para todos, porque ele é fundamentado no amor, e no amor que vem de Deus. Às vezes a gente olha para determinadas pessoas, a gente está vivendo um tempo, irmãos, muito complexo. A gente está vivendo um tempo difícil. Uma crise econômica, uma crise de saúde, uma crise humanitária, uma crise de justiça. E aí a gente olha para determinadas pessoas. E às vezes a gente até pensa, olha, para essa não tem jeito. Nós estamos vivendo num mundo onde, principalmente aqui no país, num país polarizado, nós estamos vivendo num país onde o ódio, o ressentimento tem tomado o coração das pessoas. A gente está vivendo num tempo onde a gente liga a televisão e a gente está ouvindo e assistindo barbaridades acontecendo, de homens maduros, grandes, matando crianças. E quando eu olho uma cena dessa, meu coração ele se enche de um sentimento tão ruim, que eu não sei nem se vem de Deus, sentimento. A gente que tem filho, a gente fica imaginando, se fossem os nossos filhos. E aí eu volto aqui para o texto, eu fico imaginando quando aquele homem estava sendo crucificado. Possivelmente deve ter cometido crime contra alguém, e este alguém está lá acompanhando a sua morte, e dizendo para ele: você merece essa morte, porque você fez isso, isso e isso contra a minha família. E Jesus olha para ele com um olhar de amor, mesmo diante de uma sociedade que olhava com um olhar de ódio. O recomeço ele é possível porque ele é fundamentado no amor, porque ele vem de Deus. E este recomeço sempre é possível para a minha vida e para a sua vida. A gente está vivendo num tempo em que a gente ouve histórias de pessoas que desistiram de viver, e eu quero aqui clamar a você, quero aqui rogar a você, não desista da sua vida em nome de Jesus. Não desista. É possível um recomeço, a despeito do que você tenha feito. E esse texto aqui me ensina o seguinte: a minha família pode me abandonar, os meus amigos podem me abandonar, a sociedade ela pode me abandonar, mas o nosso Deus, o nosso Pai, Ele jamais. Porque é fundamentado no amor. A outra coisa que é fundamentado na graça, é num favor imerecido. Faça um paralelo desse texto com o jovem rico,
que chega na presença de Jesus Cristo e pergunta para Jesus: Jesus, o que é que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? E ele não queria a resposta de Jesus, que foi a que foi. A resposta que ele queria ouvir de Jesus é a seguinte, assim: você? Puxa vida, vem cá, rapaz, senta aqui do meu lado. Você é o cara. Naquela época não tinha o Roberto Carlos, mas talvez ele ia dizer, o Roberto Carlos, inclusive, quando cantou aquela música, esse cara sou eu, ele pensou em você. Porque você é um jovem, temente a Deus, que conhece todos os mandamentos, não conhece? Conheço. Pois é, você não precisa fazer mais nada. Continue assim, porque com seu conhecimento, com a sua boa intenção e com a sua ação, você já é parte do reino de Deus. Mas Jesus, ao invés de dizer para ele, Jesus faz alguma pergunta, em vez de dizer isso para ele, ele faz alguma pergunta: vem cá, você conhece os mandamentos? Conheço. E a pergunta dele foi: o senhor quer de trás para frente ou de frente para trás? E ele começou a recitar os mandamentos. E Jesus chegou para ele e disse para ele: vai então, coloque em prática. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. A Bíblia fala que não diz que ele não fez, mas a Bíblia fala que ele saiu triste. O recomeço ele é possível para todos, porque ele é oferecido pela graça, não é pelo mérito. Não é por aquilo que você fez de bom que você merece um novo recomeço. Eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia ela não esconde nada para a gente. A Bíblia não é um livro de fantasia, a Bíblia não é um livro romântico, sabe? Que conta romances, e que os detalhes assim, difíceis, a Bíblia então deixa de lado. Mas a Bíblia conta da história do filho pródigo, que sai de casa, que perde tudo, todos os seus direitos, a ponto de voltar para casa sem nada. Os amigos abandonado por todos, inclusive pelo irmão, que ficou queimado da vida com seu pai por ter recebido da forma que o recebeu. E ele volta para casa. E ele é encontrado. Ele encontra um amor para viver um recomeço em comunhão com o Pai. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que o recomeço ele é possível em todo tempo. Primeiro, ele é possível para todos. Ele é possível, em segundo lugar, em todo tempo. O versículo 41 e 42 ele vai dizer: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Não existe um tempo certo para este recomeço. Não existe um tempo certo para um recomeço com Deus. Não existe. Às vezes a gente vê pessoas caminhando para um fundo do poço e cada vez mais para o fundo do poço e a gente alerta. A gente sofre mais quando essas pessoas estão mais próximas da gente. A gente sofre mais quando a gente vê um irmão nosso caminhando para o fundo do poço. E a gente vai abrindo o olho dele: cara, você está indo para o fundo do poço. Rapaz, um abismo chama outro abismo, abre o olho. A gente se entristece ainda mais quando a gente vê um filho nosso, que é sangue do nosso sangue, ou que foi criado pela gente. Quantos filhos são criados pelos avós? Quantos filhos são adotados? Eu tenho uma irmã, que eu tenho um carinho assim, muito especial por ela, que é como se fosse irmã de sangue, e hoje cuida dos meus pais. Eu tenho uma gratidão tão grande pela vida da minha irmã.
Quando a gente olha um filho nosso, sabe, caminhando para um fundo do poço, e a gente está dizendo, olha, um abismo chama outro abismo, meu filho acorda, meu filho acorda, meu filho acorda. E eu quero dizer para você, pai, eu quero dizer para você que é irmão, eu quero dizer para você que tem um amigo assim, não deixa de orar e de clamar e de crer que Deus está com ele a despeito dele. Não deixa de crer. Porque o momento do recomeço na vida dele vai chegar em nome de Jesus. Eu tive a minha experiência de conversão na minha adolescência. Mas nós somos indivíduos. Deixa eu falar uma coisa com você. Como indivíduos, a nossa história ela é única. A história não se repete. A história não se repete, a história é única. Eu tenho dito que eu não tive filhos para povoar o inferno, mas os meus filhos são para povoar o céu, pela graça, pela misericórdia de Deus. Não é porque são meus filhos. Se algum dia algum deles se desviar, se desviar da presença de Deus, eu vou ficar muito triste. Eu vou para o joelho, vou orar e vou chorar diante de Deus. Vou alertá-los, mas com sentimento no coração, de que um dia Deus vai ao encontro do coração deles, mesmo que seja no último fôlego de vida, mas eu creio. O recomeço é possível em todo tempo. Eclesiastes capítulo 3, ele vai falar do tempo e como é difícil para a gente entender esse tempo. E esse tempo ele acontece quando? Quando entendemos que não somos nós que controlamos esse tempo, mas é um tempo controlado por Deus. Eu fico imaginando você andando na rua, desesperançoso com a vida, sem esperança de um recomeço, diante dessa pandemia que a gente está vivendo, diante das dificuldades, diante da sua vida, daquilo que você está vivendo, e aí vai um filme na sua mente, no seu coração, das lutas, das aflições, e de tudo aquilo que traz o seu coração, dizendo para você, olha, não existe possibilidade de um recomeço. E talvez você encontrasse com Lázaro, e se Lázaro tivesse vivo no nosso tempo, e você chegasse para Lázaro, e sim, aí, tudo bem? Senhor, tudo bem? E Lázaro perguntasse, como é que você está? Eu falei, rapaz, estou mal. Estou no fim. E Lázaro compartilhasse para você como é que foi o recomeço da vida dele. Que para as irmãs de Lázaro, o recomeço de Lázaro seria no momento em que ele estava enfermo e que Jesus chegaria para curá-lo. Esse era o tempo de Marta e Maria. Esse era o tempo, mas não era o tempo de Deus. Precisou Lázaro morrer para depois Cristo ressuscitá-lo. Às vezes, a ação de Deus na sua vida ou na vida de pessoas tão próximas sua, não chegou o tempo ainda deste recomeço. Não quer dizer que este recomeço não vai chegar, mas nós cremos que vai em nome de Jesus. É Deus que controla o tempo. E a gente saber que é Deus que age no tempo. É Deus que age no tempo. Eu leio esse texto e faço algumas perguntas para o texto. Eu gosto muito de perguntar para o texto. E eu talvez, se eu estivesse com Jesus Cristo, eu perguntaria para Jesus, sabe, perguntas que vêm na nossa mente, no meu coração, e talvez também no coração de tantos outros que já leram esse texto. E talvez uma das perguntas que eu faria para Jesus Cristo é, Jesus, o Senhor tinha o propósito de salvar este homem, por que não foi na adolescência?
que não foi na infância dele, ou na juventude, no início da juventude? Porque não foi no momento em que ele estava prestes a cometer o crime e depois ele seria preso, depois julgado, sentenciado à morte, porque antes de tudo não aconteceu um ato de encontro do Senhor com ele, assim como foi com Zaqueu, assim como foi com Nicodemos, assim como foi com os outros demais, e teve um encontro de transformação de vida. E ele voltaria para casa, transformado, porque o Evangelho transforma a gente de dentro para fora. Por quê? No último fôlego, Deus é quem age no tempo. Não importa o tempo. Quando o povo de Israel atravessou o deserto, em todo momento do deserto, Deus estava agindo, assim como Deus está agindo na minha e na sua vida. Nós estamos atravessando um período de pandemia, e mesmo diante desse momento em que estamos vivendo, atravessando esse momento de pandemia, isso não quer dizer que Deus não está agindo, mas Deus está agindo. Pode crer nisso. No meio da crise, quando todos dizem para a gente, olha, não dá mais. Às vezes, quando a gente enfrenta uma dificuldade, e a gente diz assim, já perdi todas as esperanças. Eu quero te reanimar em nome de Jesus. Ainda há esperança, porque é possível o recomeço em todo tempo. Em último lugar, o recomeço é possível em todo tempo. O recomeço é possível a todos, em primeiro lugar. O recomeço é possível em todo tempo. Em terceiro e último lugar, o recomeço, ele produzirá repercussões eternas. Jesus lhe respondeu, versículo 43, em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Repercussões eternas, quando este recomeço, ele é firmado diante da presença de Jesus Cristo. E essas repercussões, elas reconhecem quando? Quando é que vem o recomeço? Quando é que começou o recomeço na vida deste homem? Primeiro, quando ele reconhece quem é Jesus. Ele olhou para o lado, sendo crucificado, ele olha para o lado e ele percebe que ao seu lado estava ninguém menos e ninguém mais do que o próprio Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele disse então, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele o reconhece como o Rei, como o Senhor. Reconhecer quem é Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Este Jesus está na sua casa. Amém? Você crê nisso? Esse Jesus está na sua vida. Amém? Você crê nisso? Então, é possível um recomeço. É possível um recomeço. A outra coisa que traz para a gente esse início deste recomeço e o entendimento dessas repercussões que são eternas, não apenas que quando reconhecemos quem é Jesus, mas quando nós reconhecemos o poder de Jesus. A igreja presbiteriana, ela é mal compreendida por muitas pessoas que não conhecem a igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, ela é taxada como uma igreja fria, daqueles que não conhecem a igreja presbiteriana. Se tem uma igreja que crê no poder de Deus, somos nós, presbiterianos.
Outras denominações também creem? Também creem, mas eu estou falando da minha denominação. Eu não estou aqui falando das demais, diminuindo as demais. Mas eu estou falando que a nossa igreja, ela crê na soberania de Deus. Nós cremos num Deus soberano. E a partir do momento que nós cremos num Deus soberano, até onde isso é apenas uma crença na minha mente, na minha mente apenas, no meu intelecto. Até onde essa crença nesse Deus soberano não desceu para o meu coração do lado de cá. Até quando ela não desceu para o meu coração e me fez entender que o Deus a quem eu sirvo é um Deus que tem poder. Conversando com um pastor amigo, que foi recém-ordenado, pastor muito querido, pastor Jefferson, lá de Brotas de Macaúbas. E conversando com ele a respeito do ministério, eu disse para ele, falei assim, Jefferson, a coisa mais linda no ministério não é aquilo que nós fazemos. Não é aquilo que nós produzimos. Mas o que me apaixona diante do ministério pastoral é quando eu consigo ver a ação de Deus diante das minhas impotências. Eu tenho visto muito isso lá no sertão, onde a gente tem feito um trabalho missionário. Eu me surpreendo em ver a ação de Deus. Eu me surpreendo em ver aquilo que Deus tem feito na vida da Igreja Presbiteriana das Américas, aquilo que Deus tem feito. Deus sustentar esta igreja em meio à pandemia, mesmo com a nossa igreja fechada. Os templos, nós estão fechados, as igrejas, os bancos estão vazios, as pessoas não estão vindo aqui à frente para poder dizimar, para poder ofertar, e quem tem sustentado a vida da igreja, sabe quem é? É Deus. É Deus. Isso é lindo de ver, meus irmãos. Eu fico maravilhado. Por isso, as repercussões são eternas diante de um recomeço, quando nós reconhecemos o poder de Jesus. Não é o poder seu, pai. Não é o poder seu, mãe. Não é o poder seu, vó. Não é o poder seu, esposa. Não é um poder seu, marido. É o poder que vem de Deus, que age. Trabalhei numa instituição lá na cidade dos meninos, em Campinas. Abrigava lá 81 meninos, 80 e tantos meninos e 40 e poucas meninas. Eram 2 fazendas. E nós morávamos em uma dessas fazendas. Eu, Glícia, Rafaela, e Gabi tinha acabado de nascer. Gabi também morou lá. Conversando com as psicólogas a respeito desses meninos que eram encaminhados pela justiça. E eram meninos que sofreram maus tratos na família. Eram meninos que eram encaminhados para lá porque viviam nas ruas, cometendo pequenos delitos. E um dos meninos lá era conhecido como Satã. Ele tinha aproximadamente uns 12 anos, 13 no máximo. Até que ele participou de um culto, lá nós tínhamos uma capela, e eu era o pastor deles. E era muito interessante o culto com eles, porque as meninas, eram 3 fileiras de banco, as meninas sentavam no meio, os meninos sentavam nas laterais, e os monitores ficavam nos corredores, em pé, que eram os diáconos. O menino que olhasse para o lado, na hora do culto, para uma menina, ele ficava de punição. Então, você imagina a atenção que eu tinha desses meninos, de 12 a 18 anos. Em um dos cultos, eu fiz um apelo. E aí, eu vi o Satã, que o nome dele era Tiago, levantando e indo na frente.
E aí depois ele conversou comigo, e ele falou da vida dele, das suas dores, eu fui me aproximando dele. O apelido dele mudou. O apelido dele mudou. Ele pediu para mudar o apelido dele. As pessoas chamavam pelo apelido Satã, e ele falou assim: a partir de hoje eu não me chamo mais Satã, a partir de hoje eu me chamo Santo. E as psicólogas vieram conversar comigo, disse: Davis, que trabalho você fez com ele? Porque desde quando ele chegou aqui, ele chega, ele foge, ele chega, ele apronta, ele faz, e ele não parava. Até que ele teve um recomeço. Quando Jesus Cristo entra na vida dele e muda a sua história. Sabe, queridos, o recomeço produz repercussões eternas, porque a gente sabe que as promessas de Deus, elas são eternas. Eu posso dizer que aquele jovem, aquele rapaz que estava sendo crucificado junto com Jesus Cristo, ele viveu um recomeço, e eu posso afirmar isso. E o seu recomeço não foi vivido aqui na terra, mas o seu recomeço foi vivido eternamente no céu. Então, enquanto nós estivermos vivos, há sempre possibilidade para um recomeço. Que assim seja na sua vida, que assim seja na minha vida, e que nós possamos buscar cada dia e ser agente de Deus na vida de recomeço de outros, em nome de Jesus. Amém.